Sabe aquela empolgação de começar uma coisa nova e, logo depois, aquela frustração de largar tudo alguns dias depois? Pois é uma história que muita gente conhece. Mas e se o segredo do sucesso não estivesse em meses de prática e sim nas primeiras 72 horas? É exatamente nesse período, bem no comecinho, que o jogo é ganho ou perdido. Vamos entender direitinho por quê. Seja aprender a tocar um instrumento, programar ou usar um software novo, a sensação é quase sempre a mesma, né? Parece que tem um muro de complexidade na nossa frente que é impossível de escalar. A verdade é que, na maioria das vezes, a gente não falha por falta de vontade, mas sim por falta de um mapa, de um caminho claro. E a resposta para derrubar esse muro pode estar em um número bem específico. Tá aí o número-chave: 72. Apenas 3 dias. E não é um número aleatório, não. É o ponto de virada psicológico, sabe? Aquele momento em que a curiosidade inicial se transforma de verdade num hábito. É a fronteira entre eu estou tentando aprender e eu estou fazendo. E é aqui que está a grande virada de chave, a grande mudança de mentalidade. Em vez de ficar empurrando uma pedra gigante morro acima, a ideia é usar uma alavanca. Não se trata de trabalhar mais, mas sim de aplicar a energia do jeito certo, de forma inteligente, concentrando todo o esforço logo no início, quando a motivação está lá em cima. É sobre acelerar essa curva de aprendizado inicial. Isso nos leva direto para o famoso princípio de Pareto. A estratégia das 72 horas não é sobre aprender absolutamente tudo de uma vez. É sobre identificar aqueles 20% de conhecimento fundamental que vão entregar 80% dos resultados. O foco é naquilo que realmente importa, para a gente sentir um progresso real, imediato, em vez de se perder num mar de detalhes. Então, como é que a gente coloca isso em prática? Bom, o método se divide em 3 pilares bem simples. As primeiras 4 horas são para o planejamento. As 68 horas seguintes são de imersão total na prática. E as 4 horas finais são para a otimização. Esse é o nosso mapa para transformar uma intenção em uma habilidade real. Vamos lá, pilar 1. O plano inteligente. Parece até contraintuitivo, mas as primeiras horas não são para sair fazendo, são para planejar. Um bom plano evita o esgotamento e garante que cada minuto de prática seja super bem aproveitado. Essa primeira fase se resume a 3 ações bem diretas. Primeiro, definir um alvo mínimo viável, ou seja, um objetivo pequeno e bem concreto. Segundo, desconstruir a habilidade em bloquinhos menores, mais fáceis de gerenciar. E terceiro, escolher só 1 ou 2 materiais de estudo de altíssima qualidade. Isso é fundamental para evitar a tal paralisia por análise, sabe? Quando a gente passa mais tempo pesquisando do que de fato aprendendo. Agora, vamos focar nesse conceito de AVV, o alvo mínimo viável. A ideia aqui é revolucionária. Em vez de mirar a perfeição, na maestria, o objetivo é a menor tarefa possível que já entrega um resultado útil. É sobre definir o que significa suficiente para dar aquele primeiro passo com sucesso. E olha, isso aqui ilustra a ideia de um jeito perfeito. Aprender espanhol é vago, é gigante, intimida. Agora, pedir uma refeição em espanhol? Isso sim, é concreto, dá para medir, dá para alcançar. Um bom AMV transforma aquela confusão toda em clareza total. Certo, com o plano em mãos, a gente entra no coração do método, o pilar 2. São 68 horas de imersão focada. É a fase onde a prática deliberada transforma a teoria em uma habilidade de verdade. A regra de ouro dessa fase é simples, mas muito poderosa. O aprendizado acontece quando a gente está fazendo e não só consumindo informação. Ler um livro sobre natação não ensina ninguém a nadar, né? É preciso entrar na água. O foco total tem que ser em executar aquele alvo mínimo viável que foi definido. E para manter energia e a concentração lá em cima durante essa imersão, a técnica é usar o ciclo de 20 minutos. A nossa concentração máxima em tarefas novas dura mais ou menos isso, uns 20 minutos. Então a estratégia é simples, 20 minutos de prática super intensa, uma pausa bem curta para o cérebro assimilar tudo e repete. É como uma corrida de curta distância, não uma maratona. E aí a gente chega num ponto que, olha, é crucial, a frustração. Ela vai aparecer, não tem jeito. É o famoso vale da desesperança. Aquele momento em que a realidade do esforço bate de frente com a expectativa de um progresso rapidinho. O pulo do gato aqui é entender que esse momento faz parte do processo, não é um sinal de fracasso. E é justamente isso que separa quem continua de quem acaba desistindo no meio do caminho. Finalmente chegamos ao terceiro pilar, a otimização final.
Nessas últimas horas, o foco muda um pouco. Não se trata mais de aprender coisas novas, mas sim de consolidar o que já foi aprendido e criar um sistema para que essa nova habilidade se torne permanente. As ações aqui são bem estratégicas. Primeiro, documentar o que funcionou, o que não deu muito certo. Segundo, refinar, com base no que se aprendeu, qual o ajuste para o próximo objetivo. E terceiro, e talvez o mais importante, planejar a continuidade. Como transformar essa conquista inicial em um hábito de verdade. O esforço concentrado de 72 horas é um sprint, uma arrancada. Para que todo esse ganho não se perca, o próximo passo é uma maratona de baixo esforço. Um plano simples, de 10 a 15 minutinhos por dia, já é suficiente para transformar aquele impulso inicial em um hábito que dura. E olha que interessante. Além dessa estrutura de 3 pilares, a prática intensa acaba revelando uma coisa fascinante: atalhos mentais. São umas descobertas que surgem no meio do processo e que podem acelerar drasticamente o aprendizado. Vamos dar uma olhada nos mais comuns? Basicamente, são 3 principais. Primeiro, a conexão, ou seja, usar habilidades que a gente já tem como base para as novas. Segundo, o famoso momento ahá, aquela clareza que vem do nada, quando a gente menos espera. E terceiro, a simplificação, que é focar naquela única ferramenta ou técnica que resolve 80% do problema para o nosso objetivo. E este gráfico aqui mostra o impacto disso de um jeito brilhante. Aproveitar esses atalhos, como usar uma habilidade antiga para aprender uma nova, pode literalmente cortar o tempo de aprendizado pela metade. É o resultado de uma prática focada e consciente, sabe? No fim das contas, a mensagem é essa, bem clara. O segredo não está no trabalho duro feito de qualquer jeito. Está na prática inteligente, estratégica e concentrada. Principalmente naquelas 72 horas iniciais que definem todo o resto. Isso tudo nos leva à reflexão final. Com essa estrutura em mente, a pergunta deixa de ser: será que é possível aprender isso? E passa a ser: qual habilidade vai ser desbloqueada nos próximos 3 dias?